Você já sentiu, não sei se já veio sobre você, uma certa indignação, e aqui nós já vamos entrar já na introdução da palavra, já veio sobre você uma certa indignação por ações ou reações de terceiros? Vou explicar, clarear mais. Você já ficou chateado, indignado, porque às vezes você vê alguém fazendo uma besteira e você fala, eu não acredito que fulano está fazendo isso. Já veio sobre você? Já veio sobre você uma reação do tipo, eu não entendo por que o fulano não toma tal atitude. E aí o fulano, do qual você está aqui indignado sobre ele, está aqui no meio do problema, tem um monte de coisa que ele pode fazer e ele não faz nada. E você está do lado de cá, olhando assim e fala assim, reage, reage. E ele está do lado de cá assim, igual água de cisterna, parado. Já ficou indignado aqui nessa posição? E às vezes pensamos, poxa, por que fulano não toma uma atitude? Ou então a indignação é diferente. Por que fulano está fazendo tal coisa? Como que tal pessoa tem tal atitude? E vem uma indignação santa sobre nós. É comum acontecer isso. É comum até nós julgarmos as ações de terceiros. Principalmente porque nós às vezes não colocamos uma pitada de empatia e não usamos, como diz o ditado, não estamos calçando os sapatos da tal pessoa. Às vezes, se nós estivermos se fôssemos nós em tal situação, estaríamos agindo do mesmo jeito ou pior. E aí, pensando sobre essa indignação, eu vi alguém, um personagem bíblico, que ficou indignado com uma atitude de um grupo de pessoas. Abre a sua Bíblia aí, não é o tema ainda da mensagem, mas abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Vocês vão ouvir um homem que ficou indignado com uma situação. Capítulo 32, versículo 19. Quem achou aí, diz, achei, pastor. Quem não achou, fala, pera aí. Então eu pero. Benção. Vamos lá? Olha só. Capítulo 32, versículo 19 do livro de Êxodo, diz o seguinte, na minha versão. Logo que se aproximou do arraial, viu o bezerro e as danças. Moisés ficou irado, arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Se eu estivesse falando com os adolescentes ou com os jovens, eu usaria um termo que eles usam muito. Moisés ficou pistola. Moisés ficou bravo. Moisés ficou indignado com um negócio desse. Pensa na reação de Moisés quando ele viu o pessoal lá, o povo do deserto, que eles estavam dançando e adorando um bezerro de ouro. E dentro disso eu queria que você fechasse seus olhos, eu queria que nós orássemos juntos sobre essa palavra. Senhor, nós precisamos do Senhor, dependemos do Senhor. Eu preciso, Deus, do Senhor, Deus, nessa ministração, e peço a Ti que o Senhor possa falar conosco através da Sua palavra, que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. É no nome de Jesus que eu oro. Espírito Santo, vem sobre nós, trazendo clareza do Seu propósito, daquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, amém. Amém? Bem, nós vemos aqui Moisés extremamente indignado com o que aconteceu. E aí aqui, eu peço que você volte um pouquinho no texto, e você, mesmo no capítulo 32, vai lá para o versículo 6. Só voltar um pouquinho no versículo 6, e acompanha comigo na leitura. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Então o Senhor disse a Moisés, vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado, e fez para si um bezerro de metal fundido, e adorou-o, e lhe ofereceu sacrifício, dizendo, são estes
ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Só até aí. Coloca o tema, por favor, da mensagem. Isso eu quero compartilhar com você. O tema de hoje que eu quero falar contigo é o Deus que crio para mim. E esse Deus é um Deus com um D minúsculo. Tá? Deixar isso bem claro. E você vai me ver falando sobre isso algumas vezes. E todas as vezes que você me falar sobre Deus, eu vou estar falando sobre esse Deus com um D minúsculo. Tá? Porque eu não estou referindo ao nosso Deus. Ao nosso Deus Jeová, ao Deus Criador de todas as coisas. Estou me referindo a um outro Deus. Ao Deus que foi criado por eles que começaram a adorar um Deus, um bezerro de ouro. Então nós temos aqui um povo que foi liberto do Egito. Um povo, esse mesmo povo de Êxodo capítulo 32, é aquele mesmo povo que viu o mar se abrir. É o povo que passou pelo mar em seco. É o povo que viu os inimigos serem mortos, todos eles mortos, foram afogados pelo mar, foram tragados. É o mesmo povo que viu milagres acontecer de forma extraordinária. E aí esse povo, de repente, acontece algo. No capítulo 24 de Êxodo, você vai ver que Deus chama Moisés para um bate-papo, um particular. Moisés vai lá e leva Josué junto com ele, e os dois estão ali, e ele está tendo um tempo com Deus. E aí, nesse período, versículos 1, por exemplo, vem aqui, acompanha. Versículo 1, o povo viu que Moisés demorava. Moisés demorava para descer do monte, e então reuniu-se em volta de Arão e disse: levanta e faz para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, em uma demora de uma resposta, o povo vai lá e pede para Arão construir um Deus para ele. A construção de um Deus com D minúsculo. Entende que isso é um processo que vai acontecendo. Não se constrói um Deus com D minúsculo assim, de cedo para de tarde. Tem um período de formação. Quando nós falamos sobre essa construção de um Deus, o conceito de um Deus, ele tende a ser criador de algo. Quando nós falamos isso é um Deus, ele tende a ser criador de algo. Ele tende a ser aquele que supre necessidades, aquele que resolve problemas. Esse é o conceito de Deus. Deus é autor de maravilhas. Então, tendo isso como conceito, é natural que se nós instituirmos para nós um Deus que resolve problemas, então temos a tendência de servi-lo. Temos a tendência de ser orientado por Ele e fazer as coisas segundo esse Deus que instituímos para nós, nos orienta. Essa é a tendência nossa como ser humano. E aí nós temos um povo que criou um Deus. E aí então eles mudam o foco. Agora, isso parece que aconteceu lá atrás. Mas o que eu acho maravilhoso da Bíblia é o quanto ela é contextualizada para os dias de hoje. Isso acontece hoje, todos os dias. Deuses com D minúsculo são criados, instituídos para cada um de nós. E na grande maioria das vezes somos nós, eu e você, que criamos esses deuses. Ou então alimentamos e os tornamos como tal. Isso não é algo somente do Velho Testamento, é para os dias atuais. Observe o que diz 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Você não precisa abrir, mas acompanhe comigo. Pois vai chegar o dia em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres, que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção a lendas. Em Romanos capítulo 1, versículo 23, diz o seguinte: em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por mais que soe estranho, mas existem pessoas que criam deuses para si.
Deuses com D minúsculo. Deuses que têm norteado a vida de muita gente. E eu vou te falar que deuses são esses. Poxa, existem pessoas que têm como um Deus com D minúsculo em suas vidas as suas conquistas. Conquistei isso. E agora a sua vida é regida por aquilo que você conquistou. Não é mais os princípios bíblicos ou de um Deus criador, mas são as suas conquistas, bens materiais, relacionamentos que são endeusados. E eu digo isso porque existem situações onde tais coisas são colocadas num pedestal ao ponto de serem adoradas, ao ponto de serem reverenciadas e ao ponto de tais coisas ditar aquilo que eu vou ou não fazer. Ou até mesmo ser isso que vai nortear as minhas ações. Farei tal coisa e tomarei tal atitude baseada nesse Deus. Deus de religiosidade. A religião é um Deus para muitos. Em outra situação, dores e dilemas. Existem aqueles que têm as suas dores, as suas mazelas e endeusam tal coisa. Pastor, como isso acontece? Você vai conversar com o irmão, com a irmã, e tudo que ela faz é baseado no trauma, na dor que ela viveu lá atrás. As ações do presente são baseadas em todas as dores lá atrás. Pessoas que têm como base o relacionamento, conversam umas com as outras, se relacionam umas com as outras, baseada nas feridas do passado, que tem norteado a sua vida. Quantas das vezes você chega em alguém e fala o seguinte, olha, seria muito importante e seria necessário você liberar perdão, sair disso e seguir em frente. E aí eu ouço um negócio interessante. Pastor, eu não estou preparado ou preparada para perdoar. E aí, de forma consciente ou inconsciente, a pessoa toma uma decisão perante a mim, perante o Senhor, que é a seguinte: essa mágoa é minha e ninguém pega. E eu não dou para ninguém. E tomo a minha atitude segundo a minha mágoa. Esses dias alguém veio falar comigo e disse, pastor, eu não converso mais com pessoas sozinha. Eu só converso com alguém se tiver alguma testemunha, porque um dia lá atrás, há tanto tempo atrás, eu conversei com alguém, a pessoa distorceu minha palavra. Então, é diferente de ser cuidadoso. Ser cuidadoso é uma coisa, mas tomar uma atitude movido somente por um trauma do passado. Pastor, eu não confio mais em ninguém, porque um dia alguém me traiu. Pastor, eu não vou mais me relacionar com ninguém, porque um dia eu fui ferido. Pastor, eu não vou mais amar, eu não vou mais servir pessoas, porque um dia eu servi e alguém me enganou. Você está tomando decisões e vivendo baseado num Deus que você elegeu para si, porque você está agindo segundo as normas deste ser. Filipenses capítulo 3, versículo 19, fala sobre um outro Deus, que é o nosso ventre. Olha o que ele diz. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está em sua infâmia, e por isto, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pessoas que as suas atitudes estão baseadas apenas nesse mundo. Paulo diz que essa nossa expectativa é somente aqui, somos os mais miseráveis dos homens. Ei, meu irmão, minha irmã, qual é a sua expectativa para o seu futuro? É somente aqui nessa terra? Já passou pela sua cabeça que existe uma eternidade? Que um dia a trombeta vai tocar? Que um dia eu e você estaremos perante o Senhor? Já passou pela sua cabeça que um dia toda lágrima vai secar? Já passou pela sua cabeça que esse sofrimento vai passar e um dia eu e você estaremos juntos com Ele no paraíso? Já passou pela sua cabeça também que um dia você vai ter que acertar a fatura? Um dia nós vamos ter que sentar com Jesus assim
E ele vai começar a passar no telão. E aí eu vou ter que acertar esse negócio. Porque, olha, você pode me enganar, você pode enganar o pastor, você pode enganar um monte de gente, mas você não engana você e você não engana a Cristo. Eu não engano ele. Um dia nós vamos ter que prestar essa conta. Um dia o dono dos talentos vai chegar em nós e vai falar o seguinte: o que você fez com os talentos que eu te dei? Entende? Entende o que norteia as nossas vidas? Quando eu menciono que existem pessoas que colocam o seu ventre como um Deus, no sentido de um Deus que você alimenta, que você o adora, que você tem ele como aquele personagem do filme Senhor dos Anéis, o Sméagol. Quem se lembra que ele tinha um anel dourado e ele ficava assim, meu precioso. E tem aquilo com uma preciosidade. Existem pessoas que contam sobre as suas feridas, as suas mazelas, como se aquilo fosse um prêmio. Um dia, fulano de tal fechou a cara para mim, me maltratou, tananã, tananã. Quanto tempo isso aconteceu? Tem tantos anos. E até hoje você vive debaixo disso? Você está endeusando, adorando e vivendo segundo as regras desta situação. Como Deus pode às vezes ser o seu ventre, o seu Deus minúsculo pode ser o seu ventre, você vive em agrados carnais. Vou agir se eu tiver algo em troca. Eu só vou servir se eu for receber alguma coisa. O que eu ganho com isso? O que eu ganho se eu fazer tal coisa? Quanto é que eu vou receber nesse negócio? O que vai sobrar para mim? Ou no agrado carnal de uma fala, sangue do cordeiro, de uma fala maligna que existe hoje. Se me faz bem, que mal tem? Esses dias eu vi isso, é tão bonitinho postando nas redes sociais, se te faz bem, que mal tem? Misericórdia. Não é esse o princípio pelo qual vivemos. Porque Cristo me chama todos os dias a carregar a minha cruz. Então não é sobre me fazer bem, é sobre estar debaixo da palavra, servir a Deus, amar a Deus, servir pessoas. É sobre isso, não é sobre eu estar 100% bem. Ou eu estou falando uma loucura aqui? Compartilho com você essa mensagem de que o relativismo tem sido o Deus de tanta gente e, pasmem, um Deus relativo, Deus com D minúsculo, que tem reinado hoje até mesmo dentro das igrejas. Tem nada a ver, só um negocinho. Tem nada a ver, só tal isso, só aquilo outro. Isso aqui não, isso aqui pode. Isso aqui tem nada a ver. Mas o fulano faz. Mas esse ciclano... Ei! Será que não estamos relativizando o sagrado? O grande desafio que nós temos hoje no cristianismo é sermos sal da terra e luz do mundo. Como é desafiador viver isso? Como é desafiador viver isso? É por isso que eu vejo uma indignação de Moisés quando ele vê as pessoas, aqueles homens, aquelas pessoas adorando, fazendo festas, celebrando um Deus que elas criaram para si. Esquecendo do Deus que te criou e te sustentou, que te libertou. No momento em que Deus tem eles vivem um silêncio, porque Moisés sobe ao monte e eles ficam ali. E agora, o que a gente faz? É para esperar. A ordem é para aguardar.
Mas no momento do silêncio é que a nossa confiança ela é provada. Sabia disso? É no momento do nosso silêncio. Sabe o negócio? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a minha filha, ela fala assim, pai, tal hora o senhor me busca na escola? Eu falo, ok, filha. Tá ok, então 4 horas eu vou lá na escola e te busco. Tá bom, pai. Se ela fala comigo, você vai me buscar na sexta-feira, 4 horas. Que hora que é me buscar ela? Sexta-feira, 4 horas. Aí quando dá sexta-feira de manhã, nós estamos saindo para ir para a escola, nós fazemos a nossa oração, o que ela fala? Pai, não esquece. Tudo bem. Aí quando dá 10 horas da manhã, o que ela faz? WhatsApp. Pai, esquece não. Ok, filha. Meio-dia, WhatsApp da filha. 1h30, ela liga. Pai, você não está esquecendo, não. 2 horas, pai. E eu falo, filha, eu nunca tinha esquecido na escola. Se eu falei para você que eu vou te buscar 4 horas, que hora que eu vou te buscar? 4 horas, pai. Então deixa você me ligar pelo menos 4h01. Mas até 3h59, eu estou no prazo, sim ou não? Aí eu falei para ela, filha, você confia no seu pai? Confio. Você me ama, filho? Confio. Então não me liga. Em nome de Jesus. Mas pai, estou só te lembrando. Eu sei, mas se eu falei que eu vou fazer, eu vou fazer. O que acontece é que nesse silêncio é que é provada essa confiança. Como ela está nessa construção toda, então ela está nessa. Poxa, se meu pai falou, então está ok. Meu pai falou, está falado. Aí nós conversamos, quando eu na outra sexta-feira, falei para a filha, eu vou te buscar. Ela, pai, olha, estou aqui pronto, te esperando. Ok. E aí ela não ligou. Ela me contou que os dedos dela coçou, que ela segurou, mas não ligou. É um processo de construção de confiança. Agora o que acontece é que nós oramos, colocamos isso diante do Senhor e a resposta não chega e a gente desespera. Pergunto a você, você não precisa me responder não, mas se a sua resposta, a resposta que você tem pedido para Deus, se o milagre que você tem orado e pedido para Deus, se ele não chegou no seu tempo, no tempo que você está pedindo, na hora que você está tanto desejando, qual é a sua reação? O que você faz? A que Deus você recorre quando o seu milagre não chega no tempo que você esperava? O que você faz? É fácil para nós hoje ficarmos indignados com o povo do Egito. Lembra que eu falei com vocês? Quem já ficou indignado? Não é tão difícil ficarmos indignados quando olhamos para ele e falamos assim, poxa, vocês não têm vergonha na cara de vocês, não? Como é que vocês, que foi liberto do Egito, vocês que viram o mar se abrir, vocês viveram tantos milagres, como é que vocês têm a audácia, a coragem de levantar um bezerro de ouro, de tirar de si, porque a Bíblia fala que eles arrancaram as joias de si e construíram um Deus, e adorar esse Deus, e ter a audácia de que esse Deus construído por você será agora aquele que vai te orientar e vai te guiar em meio ao deserto. Para nós hoje, olhando essa situação, podemos falar o seguinte, como é que esse povo tem coragem de fazer isso? Mas será que em alguns momentos não somos nós que estamos nessa posição? Onde ainda não recebemos o nosso milagre, ainda não recebemos a resposta de Deus e começamos a tomar atitude segundo deuses que elegemos para nós, segundo a nossa justiça própria, segundo as nossas feridas, as nossas mágoas, segundo os nossos desejos carnais, segundo aos nossos julgamentos da ação de A, de B ou de C? Será que nós estamos elegendo para nós deuses com D minúsculo, em detrimento de um Deus soberano? Ouso a compartilhar com você Lamentações capítulo 3, versículo 21. E a palavra do Senhor diz o seguinte:
Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção, e diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Eu sempre tenho isso comigo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando estou vivendo momentos de dificuldade, eu falo, Deus, o Senhor já fez tanta coisa por mim. O Senhor não vai furar agora. E ainda que não aconteça da forma como eu espero, como eu desejo, eu sei que Ele é bom o tempo todo. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então a minha oração e a sua oração, trago isso como sugestão para você, é de que se o Senhor fizer, Deus, eu te amo, te adoro. Mas se o Senhor não fizer, também te amo e também continuo te adorando. Também confio no Senhor. Porque eu não confio no Senhor pelas coisas que o Senhor fez, pelas coisas que o Senhor vai fazer. Mas eu confio no Senhor porque o Senhor é. Quando eu pergunto a você, o que te faz confiar em Deus? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu compartilho com vocês Romanos 12:2, que é um dos versículos que eu mais amo. Que ele diz, e não vivem como as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é, aquilo que é bom, perfeita e agradável a Ele. Quando a palavra do Senhor diz, nos conforme com esse mundo, não. Não caia nessa de começar a eleger deuses para você. Não entra nessa. Muda a sua mente. A sua forma de pensar em Deus. Mude e trabalhe isso na sua vida todos os dias, porque se você mudar a sua mente, não se conformar com esse mundo, aí sim você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. Eu verdadeiramente compartilho isso com os irmãos, que venhamos destronar deuses com D minúsculo de nossas vidas. Que venhamos destronar deuses materiais que estão norteando as nossas ações. Que venhamos destronar feridas na nossa alma, que estão nos fazendo agir segundo tais. Sabe? Eu não quero servir mais na igreja porque lá atrás aconteceu isso, isso, isso. Eu não quero mais fazer tal coisa. Eu decidi que eu nunca mais ajudo ninguém, porque eu já ajudei, já me lasquei. Você está endeusando situações adversas. E está tomando atitude, sendo norteado por ela. Como seria a minha vida, sua vida, como nós seríamos como igreja, se as nossas ações fossem sempre baseadas e norteadas pelo Senhor? Então compartilho isso contigo nessa noite. Que deuses minúsculos sejam destronados, destruídos, e que possamos andar segundo a palavra do Senhor, segundo as orientações dele para nós, segundo uma verdade que traz liberdade, segundo uma palavra que traz vida, e vida em abundância. Possamos andar segundo a sabedoria de Provérbios, que possamos servir como Cristo serve a cada um de nós, como Ele ensina ali nos Evangelhos, onde Ele tira as suas vestes e lava os nossos pés. Como Ele entrega a sua vida por amor de mim e você. E nessa entrega Ele morre por nós. Que possamos amar a Deus de forma intensa e sobrenatural e servir pessoas. Nisto seremos reconhecidos no Evangelho. Sabia?
Sabe quando Jesus, ele anda com os discípulos e os discípulos não sabiam que era Jesus. Mas aí, quando ele parte o pão, ali eles reconhecem, é Jesus. As pessoas reconhecerão Jesus na sua vida quando você começar a compartilhar vida para as pessoas ao seu redor. Ninguém precisa, você não precisa andar com uma bandeira de crente, não. Você não precisa chegar na sua família, agora eu sou crente, pá, não. Mas eles vão te ver servindo e amando, e nisso eles reconhecerão a Cristo. É nisso que nós seremos reconhecidos, por amar a Deus e por servir pessoas. É nisso que seremos reconhecidos, quando nós vemos que o Deus das nossas vidas, o nosso Deus, não está baseado nas nossas mágoas do passado, não está baseado no desejo de conquista, não está baseado naquilo que temos ou naquilo que somos, mas o nosso Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Então quero te convidar a ficar de pé nessa noite, para que nós possamos orar juntos, né? Se fizer sentido para você. E nessa oração, eu te convido a colocar isso diante do Senhor. Se porventura as suas ações e principalmente as suas reações têm sido norteadas por ensinamentos de deuses minúsculos, que venhamos entregar isso diante do Senhor. O primeiro passo é reconhecimento. É falar assim: Deus, as minhas atitudes, elas estão muito mais baseadas nos deuses com D minúsculo do que no Senhor. Isso é o primeiro passo, reconheço isso. Aí o segundo passo é: Deus, me perdoa por isso. E aí o terceiro, você vai pegar tudo isso e você vai entregar diante do Senhor. Deus, e olha, toma aqui, ó. Tá aqui, eu não quero mais. E isso é uma escolha, não é sentimento. Conversava com uma pessoa durante a semana, atendendo um jovem, e ele muito magoado por uma injustiça que ele sofreu. Eu conversava com ele e falei assim: meu irmão, enquanto você não escolher perdoar, não vai virar coisa. Está travado. Está travado na mágoa. Está travado na raiva. Está travado na angústia. Enquanto você não lançar isso diante do Senhor, e não é porque a pessoa merece o perdão, não é porque a pessoa merece, não é sobre a pessoa, é sobre o seu relacionamento para com o Senhor. Entende? Entende que é muito mais sobre você e Deus do que sobre você e carregar situações de terceiros? Então é sobre Deus. Está aqui. Porque entenda, meu irmão, você não vai mudar as pessoas ao seu redor. Sabia disso? Mas você começa mudando o seu coração no Senhor. E aí, quando você vai mudando de vida, a sua mudança começa a contagiar pessoas. O seu sorriso começa a atrair o sorriso de outros. A bênção que há em você começa a contagiar a vida de outras pessoas e começa a abençoar as pessoas ao seu redor. É muito mais sobre você ter uma mudança de vida em Deus. Meu irmão, minha irmã, nós já estamos na segunda quinzena de março. O que mudou na sua vida? E se hoje você destronar esses deuses e decidir que vai viver segundo ao Deus soberano? Que Ele seja o regente da sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Quero orar contigo. Se você puder, colocar a mão na altura do seu coração. E o Espírito Santo traz a você agora
as situações que de repente você tem, sem perceber, sem maldade, mas às vezes colocou como um Deus minúsculo aí, um D minúsculo. E você vai agora, fala sobre isso e ore ao Senhor, amém? Feche seus olhos e ore. Senhor, eu apresento agora a tua igreja, começando de mim, sobre situações adversas e que, querendo ou não, de forma intencional ou não, eu constituí, ou nós como igreja possamos ter constituído e instituído como um Deus minúsculo, mas um Deus que tem direcionado e tem pautado as nossas decisões de forma consciente e entendendo quem o Senhor é. Nós destronamos todo Deus minúsculo, nós destronamos, ó Deus, os nossos pensamentos carnais, nós destronamos toda mágoa, nós destronamos toda angústia, nós destronamos as feridas, nós destronamos agora as situações adversas do passado, nós destronamos tudo isso e queremos entronizar o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa cada dia mais abençoar a tua igreja, o teu povo, assim eu oro. Que possamos vivenciar, Deus, milagres extraordinários no Senhor. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo em todo o tempo. Que possamos vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Esse é o desejo do meu coração para a tua igreja. Assim eu oro e clamo ao Senhor pelo teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.